meu povo, como estão vocês? Pessoal, direto ao assunto, vocês sabem que aqui é assim. E o assunto do nosso vídeo, da nossa aula de hoje, tá aqui, ó, ciclo celular, intéfase. O ciclo celular, gente, consiste num ciclo que compreende duas etapas em que a célula ela passa. A etapa de intéfase e a etapa da divisão celular. Iniciando pela intéfase, a intéfase consiste naquele período, naquele tempo em que a célula não se encontra se dividindo. Ela não está se dividindo. Então, por exemplo, eu estou aqui no laboratório, enxergo no microscópio algumas células. Se essas células, nesse exato momento, elas não estão se dividindo, elas se encontram na fase de intéfase. Perfeito? A intéfase, ela consiste no intervalo de tempo entre duas divisões celulares. Então a divisão celular, ela apresenta como principal fase a mitose. Então olha para cá, ó, nesse gráfico aqui. Só nessa parte aqui. Você tem de verde aqui um espaço de tempo pequeno, a mitose, que a célula se divide. Você tem a intéfase e você tem outra mitose. Outra vez a célula se dividindo. Então, a intéfase nada mais é do que esse espaço de tempo mais prolongado entre uma divisão, uma mitose e outra. Perfeito? Então isto é outro ponto que a gente coloca aqui. Então vejam que a mitose, que compreende a divisão celular, ela consiste num tempo de apenas 5%. Já a intéfase, ela compreende um tempo de 95% do tempo total aí do ciclo celular. O que seria bem isso, Afonso? Não entendi. Vamos lá comigo. Presta bem atenção. Imagina que você tem um ciclo celular de 24 horas numa célula. Dessas 24 horas, apenas 30 minutos desse total de 24 horas, a célula vai realizar mitose, divisão celular. E os outros 95%, as outras horas todas desse ciclo celular, a célula se encontrará em intéfase. Mas, Afonso, a célula nessa intéfase, ela fica sem fazer nada, ela fica adormecida para poder entrar em divisão celular? Não, gente, de forma alguma. Justamente ao contrário. A célula, nesse momento, ela se encontra, olha para cá, em intensa atividade metabólica. É justamente nesse período da intéfase todinho, que antecede a divisão celular, que a célula ela precisa estar funcionando a 1000 por hora, se preparando para se dividir. Perfeito? Então as pessoas confundem achando que se a célula não está se dividindo, ela está em intéfase, então ela está em estado de latência, ela está adormecida. Esquece isso. Não, é justamente o contrário. Ela está em intensa atividade para poder se preparar para a divisão celular. Perfeito, pessoal? Então não esquece isso. Então 95% reforçando do tempo a célula se encontra em intéfase. É um tempo muito extenso, beleza? E aí, a intéfase ela compreende 3 fases. A fase G1, a fase S e a fase G2, que eu vou caracterizar justamente aqui, para a gente compreender melhor, mastigar melhor essa parte. Beleza, gente? Na intéfase é importante dizer também que o núcleo, na intéfase, o núcleo interfásico, como a gente chama, ele se apresenta com cromossomos descondensados. Cuidado! E o que são cromossomos descondensados? São cromossomos com filamentos finos. São finos filamentos de cromossomos, formando um emaranhado aqui de cromossomos dentro do núcleo. E aí, nesse núcleo interfásico, nós temos esse emaranhado de cromossomos que não estão condensados, e esse emaranhado nós chamamos de cromatina. Perfeito, gente? Compreendido isso? Então vamos avançando. A divisão celular, como eu disse, ela tem a etapa de mitose, que corresponde à divisão do núcleo, e a etapa de citossinese, que corresponde à divisão do citoplasma. É muito comum nos livros, quando a gente estuda mitose, eles colocarem, os autores, no final da mitose,
a citocinese, já a divisão do citoplasma, certo? Então não achem estranho isso, ok? E reforçar que a divisão celular ocorre num espaço de tempo muito curto, em torno de 5%, certo? Enquanto a maioria do tempo a célula está a 1000 por hora, sempre desempenhando ali funções metabólicas importantes, mas sempre se preparando para um tempo curto, que é justamente o tempo da divisão celular. A gente vai ter, como eu disse, uma aula específica só sobre divisão celular, só sobre mitose e também sobre meiose, outro tipo de divisão celular. Beleza? Mas hoje, nessa aula, a gente vai focar justamente na intéfase, nesse período de alta intensidade metabólica na célula, certo? E aí acompanha comigo. Eu tinha dito a vocês agora há pouco que as fases G1, S e G2 compreendem a intéfase. Vamos entender o que é que acontece em cada uma dessas etapas? Vejam só, na fase G1 e na fase G2, olha para o gráfico aqui, olha só. Isso é uma representação do ciclo celular. A célula, quando ela começa na fase G1 e nessa fase G2, entre a fase G1 e a fase G2, tem-se a fase S. Certo? Depois da fase G2, quando a célula passa pela G1, por S e por G2, ela entra em divisão celular. Observa aqui como a divisão celular de verde, o M de mitose. Olha como é curto o tempo aí, como é rápido. Comparado a de azul aqui, G1 ao S e ao G2. Olha como a mitose é pequena. As fases mais longas são G1 e a fase S, e depois vem a G2, certo? Mas a mitose, a divisão celular, ela é um espaço de tempo muito curto, gente. Ok? Então nunca esquecer isso também. E aí, pessoal, nessa fase G1 e nessa fase G2, vem para cá, aqui para baixo. O que é que acontece com a célula? Repito, G1, S e G2, essas são as três fases da intéfase. Aqui de verde a gente tem a divisão celular. Na fase G1 e G2, ocorre aqui e aqui aumento do tamanho e da forma da célula. É como se antes de entrar na divisão, na fase verde aqui de mitose, a célula ela aumentasse de tamanho e forma. É como se ela estivesse dizendo: eita, eu vou me dividir, então eu preciso aumentar de tamanho. Porque quando eu for me dividir, eu preciso estar grande para se dividir em duas células filhas. Perfeito? Então, é ela se preparando para a divisão celular. Joia? Vamos lá. Na fase G1 e G2 ocorre intensa produção de proteínas. Ei, essa intensa produção de proteínas é à toa, gente? De jeito nenhum. Essas proteínas vão ser extremamente importantes na divisão celular. É como se a célula tivesse, pessoal, dizendo assim: eita, preciso produzir muita proteína porque eu vou me dividir em duas células filhas. E para se dividir é preciso que haja muita proteína para conduzir essa divisão celular. Ok? Então o raciocínio é por aí, gente. Outro ponto aqui, é na fase G1 e nessa fase G2 aqui que nós temos pontos de checagem na célula. Ei, o que são esses pontos de checagem, pessoal? São, na verdade, pontos em que ocorrem reparos, correções na molécula do DNA. Ô minha gente, é como se a célula estivesse dizendo assim: ora, eu vou aqui, eu aumentei de tamanho, eu estou produzindo muita proteína, tudo isso para se dividir em duas células filhas. Mas adianta essa célula ela crescer, produzir muita proteína e o DNA está defeituoso? Não adianta. Porque se o DNA estiver defeituoso, quando ela for se dividir, o DNA defeituoso vai ser herdado pelas células filhas. Vai estar gerando duas células filhas defeituosas, pessoal. Então, existe na fase G1 e G2 pontos de correções, de reparo em qualquer problema que tiver no DNA. Beleza? Para que, havendo essas correções, esse reparo, o DNA fique todo bonitinho, todo certinho, e aí as células filhas nasçam, elas possam surgir com o DNA perfeito, sem nenhum problema. Beleza, gente?
A gente tem também a fase S. A fase S é aquela fase em que ocorre a duplicação da quantidade de DNA. Minha gente, se vocês voltarem lá na aula sobre núcleo, nós vimos que o filamento, não somente sobre núcleo, mas também a aula sobre cromossomos, especificamente, um filamento de cromossomo ele tem uma molécula de DNA. Se eu estou dizendo que na fase S ocorre duplicação na quantidade de DNA, você concorda comigo que é o mesmo que ocorrer duplicação dos cromossomos? Então é nessa fase S que a quantidade de cromossomos, a quantidade de DNA se duplica. E isso pode ser bem representado e é muito comum cair nas questões gráficos como esse aqui. Então olha para cá, ó. Daqui para cá eu tenho fase G1, fase S e fase G2. Aí eu tenho esse espaço aqui, ó, de verde, que é a mitose. Depois eu começo de novo a intéfase. Acompanha comigo aqui, ó. Estou dando as costas aí para vocês. G1, S e G2. Perfeito? Então, vamos entender aqui. Na fase G1, eu tenho esse gráfico aqui, que nada mais é do que a quantidade de DNA sobre o tempo, relacionada ao tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, ó, ainda na fase G1, a quantidade de DNA se mantém aqui constante. Certo? Mas, quando sai de G1, a quantidade de DNA, ó, ela duplica, ela sobe. Então, já não é essa quantidade aqui. Já é essa quantidade aqui de cima, ó. A quantidade de DNA. Perfeito? Então houve duplicação. Então a fase S, o S significa síntese. Síntese de DNA. Fica fácil da gente lembrar, né? Síntese significa produção, duplicação das moléculas de DNA. E, consequentemente, duplicação dos cromossomos. E aí, quando chega na fase G2, está aqui, ó, você já tem a molécula, as moléculas de DNA numa quantidade maior. Finalzinho da fase G2 entra o que? A divisão, a mitose. Aí, de novo, a célula está se dividindo e a quantidade de DNA, ó, volta a cair. E fica a quantidade inicial igual onde estava em G1. Perfeito? Então, o que vocês precisam entender é que essa fase S ocorre duplicação da quantidade de DNA. Consequentemente, duplicação dos cromossomos. Então, se eu observar os cromossomos na fase G1, eles vão estar assim, certo? E aqui é a molécula de DNA, formando esse filamento de cromossomo. Quando ocorre a duplicação, lá na fase G2, os cromossomos já vão estar assim, ó, gente. Duplicado. Perfeito? Ocorre duplicação do cromossomo, duplicação da quantidade de DNA. Se duplica DNA, duplica cromossomo. Beleza, gente? Entendido isso aqui, e aí, para a gente finalizar nossa aula sobre intéfase, a intéfase ainda existe um período que nós chamamos de G0, gap zero. Em inglês o G é de gap, certo? Esse período G0 nada mais é do que o G1 prolongado. A célula está aqui, ela entra em G1. Olha o que é que acontece em G1, gente. Ela aumenta de tamanho, muita atividade metabólica, muita produção de proteína, mas ela fica sempre nesse G1 prolongado. Ela não consegue passar do G1 para S. Ela vem, entra na fase G0 e volta para G1. Sempre voltando para G0 e G1. Então é um G1 prolongado, na verdade. A célula aí, se ela não vai para a fase etapa S nem etapa G2, ela não consegue atingir quem, gente? De verde aqui. A mitose, a divisão celular. Então as células que não se dividem, elas estão em estado permanente, de forma indefinida, sempre na fase G1 prolongado, que seria a fase G0. Sempre, elas não saem desse círculo aqui. Certo? São aquelas células que não se dividem, pessoal. E aí o exemplo que nós temos são os neurônios. Seria tão bom, gente, se os neurônios eles pudessem sair da fase G1 prolongada, sair da fase G0, e eles pudessem entrar na fase S, depois na G2, e aí eles se dividirem. Se eles conseguissem isso, eles iam conseguir se dividir, e, por exemplo, quando tivesse um acidente, que o acidente envolvesse lesão nas células nervosas aqui, que
geralmente essas lesões impedem a movimentação e a pessoa fica na cadeira de roda. Se ela saísse desse estado permanente G0, essas lesões aqui se resolveriam, as células nervosas se multiplicariam e aí a pessoa voltaria, por exemplo, a conseguir caminhar, certo? Em caso como esse que eu expliquei. Então, o que eu quero que vocês entendam é que esses G0 são células que estão indefinidamente com dificuldade de se dividir, elas não se dividem, certo? É um exemplo também que eu não coloquei aqui, mas dos glóbulos vermelhos. Por isso que eles têm um tempo de vida útil no nosso sangue, eles morrem e as células da medula óssea, que é a fábrica, né, de células do sangue, elas começam a produzir novas células e jogar no sangue, certo? Justamente para suprir isso. A questão é, as células que estão em fase G0 aqui, Afonso, elas são reversíveis ou irreversíveis essa situação? Muitas vezes são situações reversíveis. Pode acontecer de uma célula estar na fase G1, G0 aqui permanente, mas por algum estímulo ela entrar na fase S, depois na fase G2 e se dividir, chegar no M da mitose, conseguir se dividir, certo? Isso é possível, então é uma situação reversível. Infelizmente nos neurônios ainda não se conseguiu, mas é possível sim em outras células, como por exemplo os fibroblastos, eles possuem um tempo na fase G0, mas quando ocorre, por exemplo, um ferimento, esse ferimento faz com que os fibroblastos se aproximem do ferimento, cheguem lá, e a presença do ferimento estimula que eles entrem em divisão celular. E aí ele consegue atingir fase S, G2 e se dividir, para poder promover a cicatrização do ferimento. Beleza, gente? Então, compreendido isso aqui, é importante também saber que as células que se mantêm em fase G0 permanente são células especializadas, ok? Como, por exemplo, os neurônios. Então, são células com intensa atividade metabólica e sempre especialistas, no caso dos neurônios, nas sinapses, na condução do impulso nervoso, ok? Compreendido isso, só para finalizar, gente, fase G1, SG2. As células embrionárias, quando a gente está lá, cheio de células embrionárias, aquelas células embrionárias elas se multiplicam tão rápido que elas não têm nem fase G1 nem fase G2. Isso é uma informação importante para o vestibular. As células embrionárias geralmente só passam na intéfase pela fase S. Aí rapidamente elas entram em divisão. E assim elas ficam. Da divisão da mitose, elas pulam a fase G1, vem para S, duplica logo a quantidade de DNA, passa da fase G2, pula e entra em divisão de novo. Então a fase é tudo muito rápido, o processo é tudo muito rápido. Intéfase nas células embrionárias só apresentam a etapa S. Beleza, gente? Então aqui, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje e nós iremos ver a divisão celular numa aula somente sobre ela, sobre mitose e sobre citocinese. Beleza, gente? Um abraço a todos.